Olá, bem-vindo, bem-vinda a este espaço de crônicas do nosso dia a dia. Depois de uma crônica como a de ontem, onde abordei um aspecto da questão da nossa existência, me levou a uma imperiosa revolta no dia de hoje. Parafraseando Gabriel Garcia Marques, Bolsonaro, crônica de uma tragédia anunciada. Eu, como muitos e muitas de vocês, não acreditava na eleição de Bolsonaro para presidente do Brasil. Presidente com letra minúscula. Meu argumento era de que se ficassem dois projetos no segundo turno, o das forças progressistas e um projeto à direita, e neste caso o projeto fosse representado por Bolsonaro, a elite brasileira não iria aderir a essa figura que desde sempre nunca apresentou sequer uma virtude para ocupar o cargo. O risco ainda não era de um genocídio. Naquele momento, o risco era econômico. Sujeito assim, tão sem virtudes em qualquer campo de análise, seria um grave risco à economia. A elite brasileira, a meu ver, por bom senso, não iria apoiá-lo. Sem o apoio da elite, a classe média não entraria no mesmo barco. Classe média, aquela mais vergonhosamente interesseira. Movimentam-se, na sua maioria, ao sabor dos ventos e ao sabor das vísceras. Sem elite e sem o grosso da classe média, não se elegeria. Ficaria nos seus arrogantes 30% de brasileiros pequenos e achatados no ódio. Eu não acreditava que, mais uma vez, Karl Marx, um dos pais do comunismo, estaria correto em uma análise descrita em seus manuscritos filosóficos. Ao analisar a suposta briga que na época existia de maneira mais visível entre os capitalistas agrários e os capitalistas da indústria, disputando mercados, profetizou. Profetizou que quando o capital está ameaçado, eles se juntam e suas diferenças desaparecem. O maior interesse deles é manter o domínio sobre a produção de riquezas. E não importa mais nada. Não interessam vidas, digo eu, e sabemos hoje. A tragédia brasileira estava então anunciada. Qualquer um com dois neurônios já sabia que as virtudes do cara eram infinitamente menores do que seu currículo bestial. Se é que possui virtudes. Se tiver, com certeza não são virtudes moralmente aceitas. Mas o pior estava por vir. Uma pandemia que ninguém sabia se avizinhava. A tragédia ganhou contornos de morte em massa. Se você acredita em fake news, vou dividir o governo Bolsonaro em dois ciclos. Antes e depois da pandemia. Antes da pandemia, cite 5 itens positivos desse desgoverno. E não devemos dizer desgoverno, embora seja para marcar que é um governo. É um governo eleito pela maior parte da elite, parte da classe média e parte dos totalmente desfavorecidos. Estamos ainda antes da pandemia. Deu tempo de encher uma mão de efeitos positivos do Bolsonaro? Se você conseguiu esse feito, peço encarecidamente que coloque nos comentários deste podcast. Por favor, eu quero saber. Com a pandemia, o segundo ciclo. 500 mil mortes. 10 estádios de futebol lotados até a boca. 2.000 aviões lotados caíram no Brasil em 1 ano e meio. Precisa de outro argumento para saber que era uma tragédia anunciada? Tudo o que ele fez no primeiro ciclo, mais o que ele fez e faz no segundo ciclo, transformou o Brasil
em um país abaixo das suas virtudes, abaixo do que poderia ser o orgulho de ser brasileiro. Só tem uma coisa que mais me dói na alma, e dói na alma de um brasileiro e uma brasileira que se preza pelo seu povo e seu país. A tragédia daqueles que elegeram esse genocida e que encontram, não sei onde, justificativas para essa miséria da alma que vivemos todos os dias no Brasil. Fica comigo todos os dias de segunda a sexta-feira. Gostou? Dá um positivo aí. Passe adiante este podcast. Se inscreva no canal para essa jornada de crônicas do nosso dia. Saudações humanistas e até amanhã.